nós podemos começar a nossa conversa aqui falando sobre o jogo de ontem, o jogo do Palmeiras, o jogo do Dudu jogou pacas, bacana, e também sobre o Daverson. Porque o Palmeiras, corretamente, segundo as informações, via professor Luiz Felipe Scolari, deu um ultimato. Olha, é a última vez. Ou se enquadra, ou não volta mais. E olha, ninguém pode acusar o Palmeiras de falta de tolerância. Verdade. Palmeiras... Nem o David. Não, nem ele. Sabe por quê, Flávio? Eu vou dizer uma coisa pra você. A tolerância é bacana, é muito bom. Só não pode aquele que é beneficiado pela tolerância achar que é um direito adquirido. Exatamente. Essa é a frase. Porque você tolera uma vez, 2, 3, 10. Aí o cara, se o cara for inteligente, o cara corrige. Agora, se não for inteligente, ele vai achar que é um direito adquirido. Vão me tolerar a vida inteira. Exatamente. Esse é o problema. Então, o Davidson, tomara que ele se ajeite, porque é um jogador muito aproveitável e útil para o professor Luiz Felipe Scolari e também para o Palmeiras. Ele tem garra, tem aplicação, é alegre, é extrovertido, tá tudo certo. Só não pode passar do limite, porque é isso que acontece. De cara, agora fica 6 partidas fora, entre outras punições que já tomou, 6 partidas. Não é nada bom para um cara que tem um salário elevado, e se não fosse nem pelo salário, mas por ser integrante do grupo, o técnico conta com ele, ou contava com ele, e agora tem que ficar sem ele 6 partidas. Além disso, o Palmeiras venceu bem, com facilidade, o Bragantino, e nós vamos falar sobre isso tudo para você que nos acompanha em todo o Brasil. Zé Manuel, começa com você, falando desse Palmeiras. Diga, José Manuel. Começando pelo caso do Daverson, quando ele, logo depois do jogo, em que ele cometeu aquele ato indecente lá, de dar uma cusparada no companheiro de profissão, eu disse, ele vai pegar 6 jogos e o Felipão não vai pegar nada. E foi isso que aconteceu, uma advertência para o Felipão, 6 jogos, uma multa pesada no bolso por parte do Palmeiras, puxão de orelha, também não dá para dar prisão perpétua pro cara. E eu acho correto também você dar um ultimato, ou se enquadra, ou infelizmente, tchau. Não joga tudo isso também pro Palmeiras ficar aguentando, né, esse tipo de coisa. O futebol brasileiro tem mania, né, de dirigente e treinadores, enfim, ficar passando a mão na cabeça de jogador de futebol, achando que é criancinha pra sempre, né? O cara hoje com 15 anos já tem um staff em torno dele, já tem assessor de tudo quanto é coisa. Então não precisa disso, não adianta. Eu falo, não é dar prisão perpétua pro cara, mas se der moleza o cara deita. É folgado. É o estilo do cara. Então o Palmeiras está certo nesse aspecto também. A punição eu acho que foi no tamanho certo também. Sobre o Daverson, é o que o Nilson fala, Vanderlei, a gente não deve cuspir. A gente não deve cuspir. Se for cuspir, que cuspa no copinho, né? Não no adversário, né, Vanderlei? 6 jogos, isso deve cair um pouco lá na... Vagabundo, isso deve cair um pouco lá na frente, né, Vanderlei? Mas não adianta o cara só ser querido pelo grupo, ser boa praça e na hora pronta essa lambança, que já pensou, ele faz isso numa final de Libertadores, num jogo decisivo, numa fase de afunilamento, o cara deixa o time na roça. E ele tem que colocar na cabeça dele que com o Ricardo Goulart, com o Borja, com esse time que o Palmeiras tem com mais de uma opção, ele vai para trás da fila, ele perde espaço e para ele recuperar, ainda vejo o Daverson como uma das primeiras opções do Felipão. A torcida gosta dele, mas se começar de novo a fazer lambança de garoto problema, ele passou a ser um dos caras mais importantes do elenco. Se começar a pisar na bola de novo, ele vai pro final da fila outra vez. E ele mesmo disse que com a namorada aí ele tava num outro astral, num outro momento. Não entendi essa recaída que ele teve, não. Uma pisada de bola juvenil. E há informações que ele vai passar nesse período também por um terapeuta, por um psicólogo, enfim, para conversar com ele. Isso só ajuda, a gente sabe que só ajuda. Mas é importante que ele se enquadre, porque é uma pena perder a oportunidade de um grande time, recebendo em dia, bom contrato, um time que está ganhando, está conquistando aplausos, perder isso por comportamento. E educação, né? Que não é a primeira vez que ele exatamente faz a mesma coisa. Lá na Espanha ele já cuspiu em mais falando que os outros, sabe? Aquela história da tolerância. O Palmeiras não pode ser acusado. Nossa, não deu uma chance. É igual o outro. Tem outro cara no Brasil que não pode se queixar disso, que é o Adriano. O que o Adriano teve de oportunidade para ressuscitar na carreira não é brincadeira.
né? Flávio Prado, falando do Palmeiras, falando desse probleminha aí, é um probleminha que o professor vai ter que administrar. Depois nós vamos falar de outro, o Centurion. Daqui a pouco nós falamos. Tá? Líder do campeonato argentino, o time tá bem, tá jogando bem, tem um jogo importante com o Corinthians, paz, e aí o Centurion faz a bobagem de empurrar o treinador, arranjar uma confusão, foi afastado, ajudou o Corinthians não tem nada a ver com isso, mas ajudou o Corinthians. Mas ele não é bom jogador, não, é por balançar a paz interna, não é que ele, nossa, ainda bem que não vai para campo e não vai fazer gols, não é isso, por balançar a paz interna, sem dúvida. Mas Flávio, falando do Palmeiras, queremos ouvi-lo. E com relação ao Daverson, tudo que vocês falaram é claro que eu assino embaixo, é boa praça, é gente boa. Mas esse tipo de maluco não costuma ter muito conserto, não. Coitado, o Filipão usou uma vez que ele parece que tem um fio que solta. Alguém citou aqui o Soares, que gosta de morder. Parece que ele parou, não parou? Eu não sei, mas parou de morder. Mas mordeu os 3, 4. O Serginho Chulapa, que era um cara tão legal quanto o Daverson, também. O Serginho Chulapa é um cara maravilhoso. Mas até hoje ele vai em jogo de veterano. Não tem jeito, sabe? Tem uns caras que, quando entra em campo, o cara perde o controle. Eu torço pra que ele se recupere. Quando ele falou essa parte de usar terapia e tal, é importante, tem que dar todo o respaldo. Torço pra que aconteça. Mas o Edmundo, em algum momento, parou. O cara não para, não tem jeito. É o temperamento do cara. O Luiz Fabiano também foi meio. O Luiz Fabiano, muito. E outro cara legal. Nós estamos falando só de cara legal. Escapa sai do controle do cara. É alguma coisa meio, né? Fora do. Meu pai chamava de jurusqueta. O cara é meio jurusqueta, não tem jeito. Mas eu torço muito por ele. Acho que o Palmeiras tem tido essa tolerância que você falou. Entendi que a multa que o Palmeiras cobrou foi justa, um valor alto para que ele sinta no bolso efetivamente. E aí é que tá. Se o cara é normal, não tô dizendo que seja louco no mau sentido, mas se o cara é normal, toma uma porrada dessa, o cara prende. Mas aí você vê que não é por mal. Não é porque tolerou, é porque o cara não consegue se controlar. Agora Espero que ele consiga. Agora eu vejo uma diferença aí. O Edmundo, o cara tolerava porque ele jogava muita bola. O Davis tem que levantar a mão pro céu, porque quando o Filipão chegou, ele tava mais embaixo que perna de cobra. Cobra tem perna? Não tem, né? Não. Aí, então... É outra coisa, você quer falar? Não, então. Aí o Davis tem que levantar a mão pro céu, é outro. que colocaram ele no time do Palmeiras, o Filipão arrumou um lugar pra ele, e ele começou a se destacar. Não, mas aí não é... O cavalo passou, ele tá... Mas não é por mal, ele não tá fazendo isso porque ele é o Palmeiras aguentar. Então, mas eu sei, o Vanderlei falou, vai chegar uma hora que ele vai ter problema. Mas o Vanderlei citou o Adriano. Você acha que o Adriano é um cara do mal? Não. E ele tá fazendo mal pra ele mesmo. É o caso do Daverson, tá fazendo mal pra ele mesmo. Eu torço demais pra ele, mas é difícil que o cara se conserve, porque é temperamento do cara, é o jeito do cara, sei lá o que é isso aí. Não tenho capacidade pra entender isso tão profundamente.